Olá, pessoal, tudo bem? Vou estar compartilhando aqui a tela para a gente iniciar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. O que a gente fez, né? A aula passada a gente fez revisão, né? Mas a retrasada, o que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo aqui no sistema elétrico unifilar, tá? Do qual nós estávamos colocando, né, os nossos condutores lá com os eletrodutos, tá? A gente conseguiu fazer a parte de iluminação, a parte das tomadas, a gente fez um circuito só. Ficou faltando somente o circuito de baixo aqui, tá bom? Que foi a da cozinha e o do banheiro, tá? Então, a gente colocou o quê? Né? Que no meu QDL vinha para minha iluminação, para esse circuito, certo? E para a iluminação daqui. O que falta a gente fazer? Né? A gente alimentou aqui a parte de iluminação, só que a gente tem que alimentar agora a nossa parte o quê? Das tomadas. Lembra que os circuitos são separados? Então, deste lado aqui, a gente utilizou o 1 e o 3, o 1 para iluminação e o 3 para tomada. Oi, André. A prova estava difícil? Tá vendo? Você tirou 7, você foi muito bem. Tá ótimo mesmo, viu? Parabéns, André. Então vamos lá, né? Então vamos lá. O que a gente viu, né? Quando a gente vinha aqui para a parte do banheiro, a gente tinha que ter uma tomada, né? Junto à pia. E essa tomada que a gente está calculando significa que é a tomada de uso geral. Então, todos os cálculos que a gente fez até agora é de tomada de uso geral. Tá, mas como que a gente vai colocar aqui? Bom, o que a gente viu? Que no nosso circuito de iluminação, a gente não precisava colocar a bitola embaixo, certo? Mas de tomada precisa, então a gente tem que saber qual é a continuidade do nosso circuito. Então, a gente utilizou o circuito 1 para iluminação e o circuito 2 para iluminação. O 3 para tomada e falta ainda fazer as tomadas daqui, certo? Então, vai ser o próximo circuito, que vai ser o 4. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar uma cópia desse daqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar aqui do lado, tá? E vou trocar o 3 para o 4, né? Então, dou 2 cliques. Qual é o meu circuito? O meu circuito é o 4 agora, tá? E a hashtag, a bitola, continua a mesma. Aplico, ok. Tá? Então, ó, nós temos um modelo para seguir do quê? Dos nossos condutores do circuito 4. Então, eu vou copiar esse circuito, ó, copio, seleciono e dou Enter. Aí ele vai me pedir especificar o ponto de base. Vou selecionar aqui, ó. Tá? Aqui eu vou colocar bem do lado, ó. Se eu achar, na hora que eu colocar bem do lado, que ficou muito em cima, tá vendo? Neste caso que ficou aqui em cima, eu posso tentar colocar em outro lugar. Só que neste caso aqui, se eu for colocar aqui em outro lugar, ó, por exemplo, aqui no meio, também vai ficar meio que apagado, né? Então, para seguir mesmo a sequência, eu vou jogar todo ele um pouquinho aqui para cima, tá? Então, ó, mover, já tinha selecionado os dois, seleciono aqui, ó, e jogo um pouco mais para cima, ó. Clico, tá vendo? E aí, ó, a setinha que estava aqui, ó, clico, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nesse eletroduto vai ter o circuito 2 e vai ter o circuito 4, do qual o circuito 2 vai alimentar aqui e eu preciso jogar aqui para alimentar a minha tomada. Deixa eu só ver aqui o bate-papo, que acho que eu falou alguma coisa aqui. Boa noite, Bruno. Então, vamos lá. Venho aqui, certo? Lembrando que esse eletroduto, esse fio aqui é o nosso eletroduto e no nosso caso vai ter esses dois circuitos nesse eletroduto. Tá. Agora, como que eu faço para alimentar aqui? Bom,
eu posso seguir por essa tubulação que está indo fase e o retorno? Posso. E aí, do interruptor, eu posso pegar e jogar para a tomada, tá? Como também eu posso abrir um outro eletroduto aí no teto e colocar para a tomada, tá? Mas vamos aproveitar o eletroduto que a gente já tem para ter mais economia, né? Então, a gente pega aqui, ó, pode até utilizar esse que a gente já tinha colocado aqui, ó, copiar, seleciono e vou colocar aqui deste lado, ó. Tá? E eu venho com a linha, ó, só seleciono. Então, aqui tá vindo, né? Tanto o condutor que é da tomada, quanto o do interruptor. Só que aqui ele chega até o interruptor. Como que eu faço para chegar ele na tomada? Bom, eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Clico, vou até o meio, tá? Ó, vou te dar um pouco de zoom, ó, vai aparecer o triângulo aqui e eu jogo para cima. Se não estiver indo, não tem problema. A gente faz assim para o lado, ó, o F8 ativado, tá? E aí a gente faz uma outra linha aqui no meio, ó. Ok? Aí a gente pega o aparar, Enter, seleciona aqui, ó. Porque aí a gente já tem esse nosso ponto, né? O término, ó. A gente clica, vai para cima, clica e clica no final, ó. Sempre quando a gente trabalha na parede, nós trabalhamos reto, tá vendo? Quando a gente trabalha, no caso, para os nossos tetos, ó, tudo encurvado, tá bom? E aí, o que precisa? Bom, tá aqui na parede. Só que uma observação importante, toda vez que a gente tem um eletroduto, a gente precisa colocar os nossos condutores, né? Então, por mais que esse daqui seja pequeno, está indo aqui na parede, eu preciso colocar essa identificação, ó. Copio, tá? Tiro o F8 aí, coloco aqui na lateral e faço a chamada aqui, tá? Por quê? Toda a parte que tem, no caso dessa cor roxa que a gente está fazendo, né? Ela tem que ter essa identificação dos condutores, tá? Então, beleza, já alimentei essa tomada. E o nosso circuito está vindo até aqui, ó, da iluminação e da tomada. E eu preciso jogar para cá, tá? Então, eu vou aproveitar esse eletroduto para que eu não tenha gasto na obra, né? Então, eu pego aqui, além do circuito 2, eu preciso colocar o meu circuito 4, porque eu preciso alimentar essas tomadas que estão vindo, ó, para cá, ok? E como que eu faço? Bom, nesse caso aqui, ó, a gente jogou aqui tanto pela parede quanto do piso, e olha a diferença. Parede é reto, né, ó. Piso já é tracejado. E teto é como, ó, linha contínua, né? Só que ela tem que ter um pouco de curvatura. Nós podemos fazer dessas formas, dessas duas formas, 3 formas, né? Como que a gente vai saber se a gente pode passar pela parede? Bom, só se não tiver nenhum pilar aí, né? Porque se tiver um pilar, como é que faz, né? E digamos que você está com uma tomada aqui e uma tomada aqui. Você vai passar pela parede? Não dá, né? Ou, por exemplo, tem uma abertura de porta aqui, né? Então, para você passar por aqui pela parede, você vai ter que subir 2,10 da porta, né? Jogar em cima da porta, depois descer para jogar, né? Para esses, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos arco, 3 pontos, e vamos jogar para a tomada, tá? Então, aqui eu vou jogar para essa e essa daqui vai vir pela parede para cá. E essa daqui eu vou jogar para essa e vai vir pela parede para cá. Então, ó, 1, 2, 3. Ah, não, olha, ficou aqui muito em cima do meu desenho, não tem problema, a curvatura veio para cá, então, ó. Tá vendo? Então, eu posso alterar a minha curvatura aqui dessa linha, ok? Mas o arco, 3 pontos, ó. 1, 2, 3, ok? Então, eu já alimentei aqui, né? E eu preciso jogar para alimentar agora as tomadas que eu coloquei. Então, eu venho copiar tanto esse ou esse, tá? Que é a mesma coisa. Então, seleciono, copio e jogo aqui, ó, para representar, ok? Jogando, só faço a linha lá, ó.
que vai mostrar que nesse eletroduto tem esses condutores, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a tomada, ok? F8. Jogo aqui no final da parede, tá? Essa é uma outra coisa, uma outra maneira que eu posso fazer. Então, eu faço a parede inteira, tá? E a gente já sabe que nossa ferramenta de precisão, o triângulo é o meio, ó. Então, eu pego aqui o meio, né, onde tem o triângulo, jogo aqui para baixo, ó. Só movo o meu mouse até o outro ponto e jogo para a esquerda. Ele tem que aparecer um X. Vamos ver se agora vai aparecer, né? Então, ó, clico aqui, não clico não, só jogo o mouse para o lado e vou para a esquerda. Clico, ó, tá vendo? Ele dá um xizinho e clico. Não foi, ó, só clico na linha e faço com que ela vá até a alvenaria ali, ó. Tá? Só que eu preciso colocar quem? Preciso representar que aqui também passa, ó, Ctrl+C, Ctrl+V também resolve. Também passa esses condutores com esse circuito, né? E aí, aqui eu posso, seleciono ou parar, Enter, seleciono. Tá vendo? E vamos jogar agora para cá, ó. Então, linha, pego aqui no meio, jogo até o final. Linha, seleciono onde tem o triângulo. Venho aqui onde é meu ponto que eu quero encaixar, certo? Ó, vou para baixo, ele vai dar um X, já clico. Clico lá em cima. Aqui, eu posso clicar e clicar, ou apertar ou parar, que a gente já tinha feito lá, tá? Aí eu pego, ó, clico, Ctrl+C, Ctrl+V. Posso colocar tanto dentro quanto fora essa informação. Tá? Vou colocar aqui fora para ficar mais perto. Se a linha ficar reta, pode clicar lá também, ó, e arrumar, tá? Tudo com um clique a gente resolve. Então, ó, a gente já fez aqui com as tomadas, tá? Na cozinha média, já colocamos o nosso circuito 4, né? Tem outro porém, tá? O nosso outro porém é a respeito do chuveiro, porque o chuveiro é uma tomada de uso específico, que não suporta, no caso, ser utilizado pelo circuito 4. Quando a gente trabalha com tomadas de uso específicos, elas têm que ser individuais, elas têm que ser específicas para aquele determinado equipamento, tá? Então, no caso do nosso chuveiro, ela tem que ser um outro circuito, tá? E lembrando que nós não podemos, por exemplo, que nem a gente fez até agora, tá? Que é um erro muito comum, colocar o circuito 1 para iluminação e colocar o circuito 1 para tomada. Não, porque quando você tem um circuito 1 para iluminação, você já subentende que não pode mais ter o circuito 1. Então, o circuito 1 já é da iluminação. Não vai colocar um circuito 1 para tomada, tá? Por isso que está seguindo essa ordem, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Poderia sim colocar, por exemplo, o circuito 1 de iluminação desse lado e o circuito 2 de iluminação de tomada deste lado, o circuito 3 de iluminação desse lado e o circuito 4 de tomada desse lado. Poderia, tá? Então, a ordem que você vai colocar esses circuitos não tem problema, só que eles não podem ter o mesmo número, tá bom? Então, aqui, ó, vou colocar até um pouco mais para o lado, porque eu vou puxar um aqui, ó, para vir para o meu chuveiro, tá? Ó, então, vou clicar, ó, 1, 2, 3. Ó, ficou muito curvada, não tem problema. Eu clico na linha, clico no meio dessa linha, né? E clico onde eu quero parar. O meu circuito do chuveiro, eu posso até utilizar esse aqui, ó. Dou 2 cliques. Não pode ser mais o meu circuito 4, no caso é meu circuito 5, tá? E a bitola do nosso chuveiro, a gente combinou que ela ia ser de 6 milímetros, tá? Eu vou pegar, ó, copiar, eu copio ela para cá, deixa eu tirar o F8. Eu copio ela para cá e também tenho copiar ela na hora que ela vai para o chuveiro, tá? Mas a gente ainda não fez aí a nossa tubulação para o chuveiro.
Então, tem o circuito 5 passando para cá e vou ter o meu chuveiro aqui. Como que eu faço o meu chuveiro? O meu chuveiro, eu vou até aproveitar essa tomada que tem aqui, tá? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Clico aqui em cima. O meu circuito vai ser o 5. Ok, tá? Então, já vim com o circuito 5 para cá. Vou criar agora o meu eletroduto que vai vir, ó, 1, 2, 3. Vai vir para o chuveiro e vou copiar esse circuito 5 aí, ó. Tá vendo? Então, meu circuito 5 tá vindo aqui do quadro e tá vindo aqui para a nossa tomada. Lembrando que a nossa tomada do chuveiro, ela é alta, né? Então, o que falta a gente fazer aqui, ó? Achura. H-Enter, tá? Seleciono onde eu quero achurar e Enter novamente. Tá bom? Então, a gente já tem o circuito 1, o circuito 2, o circuito 3, o circuito 4 e o circuito 5. Outra coisa, nós precisamos colocar agora os nossos circuitos das nossas tomadas. Então, aqui a gente colocou, ó, todas são 3, tá vendo? 3, 3, 3. Deste lado, elas são quem? Ó, 4. Né? A do chuveiro a gente já colocou 5. Então, todas que vão para a tomada que tem o circuito 4, nós vamos só substituir aqui. Onde tem o C, a gente vai colocar o 4, tá? Onde tem o C, nós vamos colocar o 4. Lembrando que a norma, tá? Ela pede esses traços. Então, vamos lá. 4. 4. 4. E ó, tá tudo preenchido. Tá vendo? Então, o sistema elétrico unifilar pode parecer, a princípio, ó, que ele tem muita informação, tá vendo? Imagina a gente ter feito um multifilar aqui. Não ia nem caber mais fio, né? Porque cada fio seria ter que ser representado por um só. Tá? Então, um fase, por exemplo, vinha um fase, um neutro em terra. Vou fazer o exemplo aqui, tá? Vou até trocar aqui para vermelho. Então, eu pegaria do meu quadro fase, vinha um fase. Peraí. 1, 2, 3. Aí, daqui do quadro, ele também vinha um neutro. E também vinha quem? Um terra. Então, cada fio teria que ser representado por uma linha, né? Então, cada condutor teria que ser representado por uma linha, ó. Tá vendo que aqui vai o fase e o neutro terra do circuito 1 e depois o fase e o neutro terra do circuito 3? Então, eu teria que fazer 6 linhas dessa. Aí eu teria que representar, por exemplo, o vermelho eu ia colocar F, o de fase, né? O azul, o neutro, o N e o verde aqui, o terra, né? Ou então representar mesmo com esse símbolo dos condutores, né? Então, olha, um desse aqui, um circuito, tira aqui o 3, tá? O circuito, somente o circuito 1, ele seria representado por esses 3, né? Muito fio para representar, né? E a gente trocou o quê, ó? Esses 3 fios, na verdade, né? Eles vieram para cá, ó, com um único eletroduto, né? Então, aqui a gente representa o eletroduto, não mais o fio, com os nossos condutores, né? Dentro desse fio. Então, a gente está representando que dentro desse eletroduto existe fase neutra terra do circuito 1 e fase neutra terra do circuito 3. Sabendo também que esses fios da iluminação tem 1,5 e da tomada tem 2,5. O que é isso? A bitola do fio, né? Um é menor e o outro é um pouco mais grosso, tá bom? Bom, nosso sistema elétrico unifilar acabou? Opa, por que veio uma aqui? Eu vou deletar aqui. Sim, né? Acabou essa parte aqui do sistema elétrico unifilar. Porém, com o projeto, você não pode só entregar isso. Você precisa entregar mais o quê? Você precisa entregar a sua simbologia. Você não está trabalhando com símbolos aqui, ó, um triângulo, uma circunferência maior, uma menor,
esse fio aqui, ó, né? Então, um arco aí em linha contínua, um arco em linha tracejada. Então, eu preciso representar o que é cada um. Por quê? A pessoa, na hora que ela for ver o projeto, ela, nessa simbologia, ela vai olhar e já vai conseguir identificar o que que é. Então, lembra nas outras aulas que a gente colocou tudo separadinho aqui, ó? E tudo que eu fui colocando nesse projeto, a gente colocou aqui um embaixo do outro? É isso que vai me ajudar, é isso que a gente vai fazer na simbologia, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar e copiar. Ctrl C, Ctrl V. Opa, não foi. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Vou colocar aqui do lado. Vou até apagar isso aqui, não. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui em cima se a gente for utilizar. Então, ó. Tá, uma coisa que a gente esqueceu aqui, tá? Que eu esqueci. O nosso QDL precisa ser pintado, né? Então, ó, H-Enter, ele precisa ser pintado igual a nossa tomada média, tá? Um lado é pintado. Então, ó, opa, clico para pintar. Só que não tá no sólido, né? Então, vem aqui, mudo para o sólido, ok? E dou Enter. Então, ó, H-Enter, clico, Enter, porque tá no sólido, né? Então, a gente só vai representar aqui que um também é pintado. H-Enter, pinto, Enter, tá? Vou rotacionar esse daqui. Onde que eu rotaciono? Nessa aqui, nesse símbolo da escola aqui, né? A gente pega, ó, clica e modifica aqui, tá? F8 ativado, ó, ele vai travar a 0 e 90 graus, ok? Vou pegar e vou mover. Enter. Vou mover aqui para baixo. F8. E aí a gente vai ver o que a gente vai utilizar aqui nessa simbologia, tá? Então, primeiro a gente vai colocar a simbologia. Então, a gente vai pegar um texto, clico na tela e escrevo, ó, simbologia. Ficou pequeno? Não tem problema, a gente já aprendeu como aumenta esse texto, né? Então, clico no texto, direito do mouse, propriedades rápidas, venho aqui em altura do texto, tá vendo? Esse penúltimo. E de vez 0.06, vou colocar aí, por exemplo, 0.3. Vamos ver como vai ficar. Opa, colocou vírgula, né? 0.3. Ó, já aumentou. Legal essa daqui, ó. Então, vou ficar com 0.3 e fechar. Lembrando também que não tem uma altura específica, tá bom? Então, é uma altura aí que for melhor aqui no seu projeto, tá? Então, você vai ver. É a mesma coisa do triângulo e da circunferência, né? Ou seja, do ponto de iluminação do interruptor. Por quê? Porque aí eu vou aumentando ou diminuindo de acordo com o meu projeto. Então, vamos lá. O que falta a gente fazer? Falta a gente fazer o quê? A escrever o que significa cada símbolo que a gente utilizou no nosso projeto, tá? Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar aqui, ó, tá? No nosso template aqui, veio, no caso, tudo isso para vocês de informação. Geralmente, o nosso projeto, quando ele é de residência, a gente faz uma escala 1/50. Então, ó, a gente vai pegar esse texto, já peguei aqui, texto de chamada, ó, Ctrl C, e vou jogar lá em cima. Ctrl V. Vou copiar aqui, ó, do lado, tá? Então, tem a simbologia que ela é maior, ela precisa ficar em evidência, e o texto da chamada é o que eu vou alterar, né? Mas eu vou colocar o que cada um significa. O que significa isso daqui? O meu ponto de iluminação. Peraí, que meu teclado está em português. Ponto de iluminação. E o que eu preciso? Preciso pegar esse texto e colocar em tudo aqui embaixo, tá? Para ficar uma maneira mais alinhada, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui esse ponto de iluminação e copiar, tá vendo? E eu vou pegar um ponto de base, por exemplo, o P aqui, ó. Clico.
Tá vendo que ele tá indo para qualquer direção? Eu vou apertar o F8. Vendo o F8 só me deixa ir para o lado e para baixo ou para cima. Daí eu vou fazer o quê? Quando chegar próximo, tá? Eu vou pegar, ó, próximo do símbolo, tá? Eu vou pegar e vou clicar, ó. E o texto vai ficar tudo o quê? Alinhado, tá bom? Esses daqui eu não preciso para fazer a minha simbologia. A gente vai ver o porquê daqui a pouco, tá? Eu só vou ver esse QDL aqui. F8. Esse aqui saiu muito para cima. Vamos lá, ó, tá tudo alinhadinho, né? Então, o meu primeiro é ponto de iluminação, tá? O meu segundo é meu interruptor, 2 cliques. Quem é esse interruptor quando não é pintado? Simples. Ok? Eu vou pintar esse interruptor aqui, porque não estava, né? Então, H-Enter, coloco a Shura. Então, esse todo pintado é meu interruptor paralelo. Deixa eu ver se a gente utilizou outro interruptor. Não, a gente só utilizou o interruptor simples e o paralelo. E eu não sei por que aqui sumiu o nosso Shura que a gente fez. Então, vou pintar aqui também, tá, gente? Ó, que aqui não apareceu, ó. Eu lembro que a gente tinha feito, mas o porquê que não prosseguiu, eu não sei dizer. Ó, clico. A gente só tinha o paralelo aqui, tá? Então, ó, interruptor simples, interruptor paralelo. H-Enter. Então, quem é esse símbolo? Esse símbolo é de tomada baixa. Tomada baixa. Essa aqui, meia pintada, tomada média. E essa daqui é a tomada alta. Esse daqui são os nossos condutores. Aí a gente precisa mexer aqui, tá? Por que a gente precisa mexer? A gente precisa saber quem são os condutores, como cada simbologia de cada condutor. Então, a gente vai colocar assim, ó, condutores, fase, né? Porque o fase aparece primeiro. Neutro, o neutro aparece quem? Segundo, tá vendo? Terra. E quem é o outro condutor que aparece? O nosso retorno. E retorno. Oh, acho que deu 2 aqui. Agora foi. Respectivamente. Respectivamente. Então, o que isso significa? Que eles estão, né, nessa sequência que eu escrevi aqui, tá? Tá, professora, mas a gente tinha, por exemplo, o fase e o retorno, que significa do simples. Não, eu não vou colocar na simbologia o que é o condutor que vai no simples, qual é o condutor que vai no paralelo, qual que vai no outro paralelo ou qual vai no intermediário. Não, eu só preciso saber a simbologia de cada condutor. Então, eu sei que esse grande é quem? O fase, esse pequenininho é quem? O retorno. Então, aqui, ó, eu só vou acrescentar o retorno, tá bom? Então, eu venho aqui, vou até mudar aqui, ó, pro branco, tá? Que eu vou acrescentar aqui, eu vou jogar um pouquinho mais pro lado.
Clico, vou até a altura, F8 ativado aí, ó, e clico. Então, eu tenho fase, neutro, terra e o retorno, tá? Então, a pessoa, na hora que vai vir aqui ver a simbologia, ela vai ver que tem o fase, o neutro, terra e o retorno. Como que cada um se comporta. Vou mover esse retorno para ficar igual aos outros, ó, um próximo do outro, tá? Por isso que está escrito aqui, ó, respectivamente. E esse daqui, ó, embaixo, é o nosso quadro de luz, o nosso QDL. Bom, então, na simbologia que a gente utilizou aqui, foram só esses, tá, gente? Deixa eu até pegar aqui e abrir para vocês. Então, ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui na nossa unidade 12, a gente mostra as tomadas, tá? Como elas ficam, tá? Só para vocês verem onde que tá isso daqui. Então, eu tenho a baixa, a média e a alta. Porém, na unidade seguinte, como a gente está trabalhando no AutoCAD, aí sim foi descrito quem? A medida. Tá vendo que lá eu coloquei 0,30 e aqui tá 300? Por quê? Porque é só uma conversão de unidade, tá? Então, se a gente tem 300 milímetros... Peraí, que o mouse aqui deu ruim agora. Ou seja, né? A gente tem uma tabelinha de metros, de decímetros, centímetros e milímetros. Ok? Quando a gente tem essa tabelinha, para ficar mais fácil de entender. Tá acabando a aula, peraí. Desenhar. Nós temos um número inteiro, sempre temos a vírgula no final, tá? Por quê? 300 não aparece vírgula, então é sempre no final do número. Só que aqui é quem? Milímetros. Por que o zero aparece em milímetros? Porque foi o último que eu falei. Então, ó, 300 milímetros. Então, o último tem que ficar no milímetros. Nesse caso é o zero. O último que? O último número, tá? Para eu passar para metros, eu só venho aqui, ó, em metros, coloco a vírgula. Só que tá faltando um número aqui, né? Aí eu venho e acrescento um zero. Tá vendo? Então, 300 milímetros vira o quê? 0,300 metros, tá? Ou 0,30 metros. Opa, tô clicando aqui. Ou 0,3 metros, que é a mesma coisa, tá? Então, como você vai escrever? Com 3 casas decimais, com 2 casas decimais ou com uma casa decimal? Geralmente, nós escrevemos com 2 casas decimais, tá? Por isso que eu coloquei lá 0,30. Então, a gente tem 300 milímetros, 1.300 milímetros e 2.000 milímetros. O que significa isso? Vou limpar aqui. Significa que eu tenho 0,30 do piso acabado na tomada baixa, na tomada média. Eu tenho 1,30 m de quem? Do piso acabado. E na alta eu tenho 2 metros. Quando você escreve no AutoCAD e vai para baixo, ó, é só você clicar nessa setinha e jogar para o lado, tá vendo? Ó? A setinha, opa, ó, clico, vou para o lado. Ela é como se aumentasse, né, essa caixa de texto. Simbologia, eu vou colocar um pouco aqui mais para baixo. Tá? Então, a gente já fez a parte do sistema elétrico unifilar e a nossa simbologia. Vamos fazer também, ó, a identificação de que planta é. Então, eu vou lá onde no template que mandou, né? Não tinha essas várias letras aqui, vários quadradinhos, vários retângulos. Eu venho aqui na minha escala 1/50,
Onde está escrito planta baixa, eu venho aqui, ó, copiar, Ctrl C. Vou até o meu desenho lá, ó. Ctrl V. Ok? Porque eu sei que quando eu for fazer ele, quando eu for fazer a impressão dele, vai ser numa escala 1/50, né? E a gente está fazendo o quê? Nosso sistema elétrico unifilar. Então, planta elétrica, né? Clico aqui, ó, vai aparecer uma setinha, eu consigo também aumentar, tá bom? Então, eu sei que eu estou fazendo essa planta elétrica, eu já fiz a simbologia e falta eu fazer quem? A minha tabela de circuitos, tá bom? Então, ó, na próxima aula a gente continua com a tabela de circuitos para completar o nosso projetinho, tá? Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula. Espero vocês 9h20. Obrigada pela participação de todos aí, tá?